Existem 5 coisas que a gente não deve aceitar tão facilmente assim numa entrevista de seleção. A primeira delas é quando você pergunta para o candidato por que você foi desligado e ele diz corte de funcionário. Bom, a pergunta que cabe logo depois disso é por que você, né? Então a gente pode falar para ele assim, bom, do seu setor todo mundo foi desligado? Como que isso aconteceu, né? Como foi esse processo? Então a gente não deve aceitar tão facilmente assim essa resposta, né? A gente precisa entender o porquê que foi ele que foi desligado e não as outras pessoas. Bom, a segunda pergunta é quando a gente fala com o candidato quais são as características que ele gostaria de melhorar, que ele precisa adquirir. Gente, não pergunta assim, me fala 3 qualidades, 3 defeitos, né? Porque não rola. Defeito não, né? Ninguém quer se entregar no processo de seleção, né? Então pergunta sobre as características que ele gostaria de melhorar ou que ele gostaria de adquirir. E aí, normalmente, estatisticamente, 3 são as respostas mais comuns. E já me adianto dizendo, as pessoas respondem isso porque a gente tende a colocar nossos pontos, talvez negativos, a gente tenta disfarçar com qualidades, né? Isso é natural do ser humano. Mas normalmente os candidatos respondem. Vamos lá, vamos ver se você adivinha. Primeira, sou ansioso. Segunda, gosto muito de ajudar as pessoas. Terceira, sou perfeccionista. Uma pessoa com esse perfil, você quer contratar 2 dela, né? Ansioso quer dizer que vai correr atrás do resultado, vai ter iniciativa, gosta de ajudar os outros, vai conseguir trabalhar em equipe, é perfeccionista, vai fazer um trabalho excelente. Bom, e na verdade, então, isso não são características que de fato são defeitos, que de fato são pontos que precisam ser desenvolvidos, a não ser que realmente o candidato tenha algum problema com isso. Então a gente desmonta essa pergunta perguntando para o candidato assim, ok, me diz no que essas características te atrapalham. E às vezes o candidato vai responder, olha, a ansiedade me atrapalha tanto que eu sofro de gastrite, tem hora que eu tenho muita dor de estômago, eu roo unha, não consigo dormir. Bom, aí a gente está realmente falando de algo que atrapalha. Mas muitas vezes o candidato não tem resposta para isso, né? E eu sempre pergunto para ele assim, para te ajudar, né? Diz para mim aí, o que a tua mãe, tua mulher, né, as pessoas que convivem com você costumam reclamar de você. E às vezes saem coisas mais sinceras, né? Bom, a terceira coisa que a gente não deve aceitar são os comportamentos inadequados na entrevista. Por exemplo, atraso, né? Eu sou muito radical e muito intransigente com isso. Eu entendo que se a pessoa, o candidato, não consegue chegar no horário para entrevista de emprego, ele não vai chegar no horário na empresa, concorda? Assim, salvo exceções, quando acontece, né? Problemas, os candidatos ligam, avisam, né? Tem candidato até que manda foto, né? Já tive várias situações. Já recebi candidato que caiu de moto, chegou todo esfolado para entrevista. Eu falei, menino, pelo amor de Deus, vai no médico, depois a gente volta. A gente conversa com você depois. Então, quando a pessoa realmente tem interesse, ela dá um jeito, né? Ela avisa. Assim como tem pessoas que vêm um dia antes para conhecer o local, para não correr o risco de atrasar. Gente, agora ainda mais, né? E nas entrevistas online, tem candidato que consegue atrasar na entrevista online, gente. Não dá. Então, eu não aceito, né? Não é uma regra geral, mas toma cuidado. Como outros comportamentos, né? Postura inadequada, coisas que a gente entende que aquele perfil, aquela atitude do candidato já fala do comportamento dele e aquilo não vai ajudar, não é aderente, não é coerente com a cultura da empresa onde ele vai trabalhar. A quarta situação são pretensões salariais muito acima da oferecida. Então, o candidato, às vezes, né, vem aí de uma pretensão de R$6.000, por exemplo, a vaga é R$2.500 e ele diz que aceita porque está precisando. Eu entendo, realmente, às vezes é melhor R$2.500 do que nada, mas existe aí uma dificuldade de adaptação para essa nova realidade de salário. Por mais que ele esteja hoje sem salário, quando ele começar a ganhar R$2.500 e antes ele ganhava 6, não é todo mundo que tem maturidade para lidar com essa diferença. E a última questão é quando o candidato está trocando 6 por meia dúzia. Como assim? Ele está trabalhando numa empresa, ele quer sair da empresa, e aí você pergunta por que ele quer sair, e são razões que ele vai encontrar o mesmo cenário, as mesmas situações da empresa para onde ele está indo. Então, coisas que já aconteceu comigo, eu quero sair porque o meu líder é muito exigente, ele é muito ríspido, né? Ele é duro, quando ele fica nervoso, às vezes ele se estressa, ele fala alto, e na empresa isso ia acontecer. Não deve acontecer, a gente sabe. Mas isso ia acontecer. Então veja, ele vai trocar 6 por meia dúzia, não vai resolver. Então a gente precisa ficar atento com isso, não aceitar isso, né, como suficiente e entender ou desconsiderar esses detalhes de uma entrevista de seleção para que a gente possa efetivamente acertar na nossa indicação, tá bom? Até a próxima!